Eu sou o Jefferson do primeiro M4 e o nosso grupo ficou com o tema alavancas e rondonas. E eu fiquei com a parte de alavanca. Bem, na física, a alavanca é um objeto rígido que é usado como um ponto fixo apropriado para multiplicar a força mecânica que pode ser aplicada a um outro objeto. Isso é denominado também vantagem mecânica. A força da alavanca pode também ser analisada como as leis de Newton. Alavancas. É uma barra rígida que pode ser reta ou curva, móvel em torno de um de seus pontos, chamado fulcro ou ponto de apoio. Temos três tipos de alavancas, a interfixa, a interresistente e a interpotente. A interfixa com o fulcro entre a potência e a resistência. A interresistente tem com a resistência entre o ponto de aplicação da potência ou o fulcro. A interpotente com o ponto de aplicação da potência entre o ponto de aplicação da resistência e o fulcro. Olá, meu nome é Gabriel, sou do primeiro M4 e eu vou falar sobre roldanas. Roldanas é uma peça mecânica muito comum a diversas máquinas utilizada para transferir força e movimento. Uma roldana é constituída por uma roda de metal rígido, normalmente metal, adicionada por uma correia, corda ou corrente metálica. A roldana gira em um eixo transferindo movimento, energia e outro objeto. Quando associada a outra roldana de diâmetro igual ou não, a roldana realiza o trabalho equivalente ao de uma engrenagem. Planos inclinados. Trata-se de uma superfície plana cujos pontos de início e fim estão a altura de diferentes ao mover um objeto sobre um plano inclinado em vez de movê-lo sobre um plano completamente vertical. O total de força a ser aplicada é reduzido ao custo de um aumento na distância pela qual o objeto tem de ser deslocado. A rampa é o exemplo clássico do plano inclinado, pois sem ela teríamos que deslocar objetos verticalmente, como para colocar suas coisas em um caminhão de mudança, por exemplo, para o qual seria necessário usar uma força maior do que usada em uma rampa. E é isso. Olá, eu sou Karine do primeiro M4 e eu vou falar um pouquinho sobre polias ou rondanas. São dispositivos mecânicos usados para tornar mais cômodo ou reduzir a força necessária para deslocar objetos com grande peso. Esse tipo de máquina simples é composta por uma ou duas rodas, que giram em torno de um eixo central e possui um sulco, por onde passa uma corda ou fio flexível. Fatos históricos indicam que as rondanas foram usadas pela primeira vez por Arquimedes para deslocar o navio. As polias podem ser móveis quando apresentam movimento de translação ou fixas quando não possuem este movimento. Na prática, é muito comum utilizar a associação desses dois tipos de rondanas. Rondanas fixas. A rondana fixa tem o seu eixo preso em algum ponto apoio, portanto, apresenta apenas movimento de rotação, não sendo possível o movimento de translação. Elas modificam apenas o sentido e a direção da forma motora que equilibra o peso. Desta forma, são utilizadas para tornar mais cômodo o trabalho de puxar um objeto. Nas rondanas fixas, não verificamos uma redução no esforço necessário para movimentar um objeto. Portanto, o módulo da força motora será igual ao módulo da força resistente. Exemplo: a força determinada motora necessária para levantar um corpo a uma altura de 100 centímetros utilizando uma rondana fixa. Rondanas móveis. Diferente das rondanas fixas, as móveis possuem o eixo livre. Desta maneira, possuem movimento de rotação e também de translação. A força resistente, que deve ser equilibrada, encontra-se no eixo da rondana, enquanto a força motora é aplicada no extremo livre da corda. A grande vantagem do uso das rondanas móveis é que reduz a força e o valor motora necessária para movimentar um determinado corpo. Entretanto, um comprimento maior de corda deverá ser puxado. Exemplo: o valor da força motora necessária para levantar um corpo a uma altura de 10 centímetros utilizando uma rondana fixa associada a uma rondana móvel. Agora eu vim apresentar um exemplo de rondanas. Rondana simples, de uma só.